Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, Laura_Perucchi. Se você curte o podcast, deixa um review pra gente lá no Apple Podcasts. Aproveita para seguir a gente lá no Spotify também. E esse episódio também está no meu canal do YouTube. Então, se você quiser ver essa versão em vídeo, é só procurar pelo meu nome lá para assistir a versão em vídeo. No episódio de hoje, eu recebo a Daniela Vasconcelos, gaúcha, tatuadora, que mora na Austrália há 8 anos. Ela conseguiu o visto de talento distinto no país, que é um dos mais raros. Esse visto dá o direito de moradia na Austrália a pessoas que se destacam em sua profissão, nas artes, pesquisa ou esportes. E hoje ela está aqui para falar mais dessa conquista, da trajetória dela como tatuadora, de como que ela foi parar na Austrália e muito mais. Então, Daniela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por topar o convite de participar do podcast. Obrigada a você, Laura, por me receber no teu programa, no teu podcast e no teu programa do YouTube, né? Então, obrigada de coração por estar me recebendo e escutando a minha história. Eu tô muito curiosa pra saber mais da tua história, porque, gente, o que a gente já tava falando aqui antes da gravação, acho que não tem o que ela não faz. Porque, enfim, mas a gente vai chegar nessa parte. Antes disso, eu queria saber como que começou a tua história com a tatuagem. E, Laura, na verdade eu nasci artista, então desde os 2 aninhos de idade chamavam meus pais no colégio para dizer que não era normal uma criança desenhar daquela forma. E, inclusive, minha professora da 6ª série tem tatuagem minha. Olha que fofa, tá no meu Facebook para provar que é verdade. Sim, então até meus professores do colégio sabiam desse meu talento para desenho. E sempre chamei muita atenção. Então, na época de escola, todo mundo pedia para eu desenhar, professores. Então, assim, sempre tive essa aptidão. E aí, com 13 anos, eu entrei no mundo da tatuagem, porque viram os meus desenhos, né? Eu comecei a vender desenhos. E aí falaram, olha, não vende pra mais ninguém que eu te ensino a tatuar, né? E tu vira minha sócia, porque eu tinha participado também de um concurso numa multinacional, né? Um concurso de desenho e não acreditaram que tinha sido uma criança. E aí eu escrevi uma carta, enviei os meus desenhos. Enfim, uma longa história. E aí... Menina prodígio. Sei lá se prodígio, mas eu sei que eu sempre tive umas habilidades e muito foco e determinação. Eu sempre tive uma personalidade bem diferente, assim, das minhas crianças. Sempre fui muito madura, né? Antes mesmo disso, de eu começar a trabalhar com a tatuagem, que eu comecei com 13 anos, eu já estava trabalhando num restaurante japonês como garçonete, com 13 anos. Assim, à custa de muita briga em casa, porque eu queria trabalhar, que eu queria fazer minhas coisas. Eu nunca falei assim, olha, eu quero ser uma tatuadora, até porque naquela época nem era comum, né? Isso foi há 25 anos atrás, e uma profissão bem discriminada. Não existiam muitas mulheres também ainda no ramo, era uma profissão dominada por homens. Então foram muitos preconceitos, e aí a partir disso, com 13 anos, quando me ensinaram, eu entrei na arte devagar. Aí após isso, com 15, teve uma separação dos meus pais se divorciaram e eu acabei mudando de estado. E voltei para Porto Alegre. Nessa época eu fui criada em São Paulo, né? E lá eu conheci o presidente da Associação Gaúcha de Tatuagens, da mesma forma, mostrando os meus desenhos. E ele me ofereceu sociedade com ele. Comecei a trabalhar com ele. Isso aos 15 anos? Não aos 15, aí eu já estava com 16, 17. E aí, com 18, eu já era dona do meu próprio estúdio, em Porto Alegre. Então, com 18, Menina, tu eu fui... muito... Como é que se... Pra frente. Me perdi a palavra. Mas eu queria te perguntar duas coisas, na realidade. Uma é se... A que tu atribui, ou que, sei lá, que teus pais atribuem o teu lance com desenho? Tipo, eles te estimularam em alguma coisa? E também, tu falou que foi muita briga em casa e tal. De onde que tu acha que veio essa tua determinação, essa tua sede por independência, eu acho que eu diria também, né? Olha, eu acho assim, quando a gente amadurece, com a idade que eu tenho hoje em dia, que eu já tô com quase 40, né? Eu faço 39 em novembro. Então a gente começa a rever e aprender muitas coisas, até sobre o subconsciente e tudo mais. Eu atribuo muito essa questão da minha personalidade por eu ter sido a única menina numa casa com homens e realmente uma criação machista. A gente vem de um país machista. Então, por mais que meus pais tenham tentado fazer o melhor deles, era muito machismo. Eu queria estar naquilo ali, eu queria estar fazendo minhas coisas, né? Eu não queria que me colocassem numa caixinha. Então, eu fui à luta. Eu falei, beleza, já que eu não vou ter do jeito fácil, que é eles me dando,
eu vou atrás, entende? Então eu não ficava esperando. Agora, assim, eu acho que também isso é muito natural, é de cada ser humano. Eu tenho 2 irmãos e são 3 pessoas completamente diferentes umas das outras, né? Eu, desde pequenininha, em questão do desenho, também foi algo que era meu. E eu sempre fui hiperativa. Então, era a única coisa que me fazia ficar quieta. Então, minha mãe me conta isso, que como eu gostava muito daquilo ali, e eu tinha aptidão, eu ficava ali no meu universo. E era a forma que ela tinha para me aquietar em casa. Então, ela estimulou, sim, ela comprava livrinhos, ela me dava, porque aí eu ficava horas ali. As paredes do meu quarto eu pintei, do armário, inclusive que foi valorizado quando eles venderam o apartamento em São Paulo, valorizou o preço por causa das minhas pinturas no armário. Olha aí. E aí, tu falou que já era com os teus 18, tu era dona do teu estúdio, mas como tu disse, isso foi há bastante tempo, né? Eu queria que tu falasse um pouco dessa parte aí do preconceito, não somente por tu ser mulher num meio que até então era dominado por homens, mas também pelo estigma da tatuagem, né? Porque as pessoas, eu acho que isso tá mudando, mas ainda existe esse preconceito com a tatuagem, com quem é tatuado, e até com quem faz a tatuagem. Como que foi pra ti encarar isso, né? Pra exercer a tua profissão? Olha, primeiro que foi muito difícil. A minha história de vida é uma história realmente de acreditar e, sabe, vencer. Eu falo que é muito Deus no meu caminho, que eu sou muito abençoada, porque não era uma profissão valorizada na época que eu comecei. E quem me acompanha, os meus amigos daquela época, quem sabe de onde eu vim, né? Todo esse pessoal, eles sabem que é verdade. Então, naquela época, a tatuagem valia. Eu panfleteava na PUC, eu estudava direito na PUC com 18 anos, e eu panfleteava tatuagem no valor de R$ 50, com o panfleto pagava 15. Então, assim, só que eu amava o que eu fazia, eu acreditava e eu não tinha muita outra opção, porque tive uma história meio complicada em casa, então minha mãe me botou pra fora de casa quando eu tinha 18 anos. Então, eu sempre tive muito isso de, assim, as coisas que aconteciam na minha vida, eu me responsabilizar. Eu não culpabilizava ninguém, eu não me vitimizava, eu não pedia ajuda. Eu vou dar o meu jeito, entendeu? E é isso, e ninguém é responsável pelas coisas que me acontecem. Então, eu sempre tive muito essa força que todo mundo fala, Dani, tu é muito forte. E, assim, é natural para mim, não é uma coisa que eu faça esforço para ser, né? Então, eu não Sim. sei explicar mesmo. Eu acredito muito em Deus. Eu acho que sempre foi muito Deus, porque realmente até do momento que aconteceu isso, eu achar o lugar onde eu fui morar, foi muito Deus. Eu tô escrevendo a minha biografia, porque são coisas mágicas que aconteceram no caminho. O lugar que eu fui morar era do lado da casa da minha melhor amiga. Deus sempre me proveu isso, sempre me deu essa força e essa gana de vencer. E mais, claro, a minha determinação e a minha paixão. Eu acho que a minha paixão me deixava cega. Porque eu gostava tanto, eu acreditava tanto, eu sabia que as pessoas gostavam do que eu estava fazendo, que eu não conseguia parar. Eu não via obstáculo, eu achava a solução. Falava, beleza, mas tem isso? Ah, tá, beleza, eu não vou ter esse dinheiro, mas eu vou fazer então isso daqui. Na época que eu estava em Porto Alegre, que eu tive meu primeiro estúdio de tatuagem, eu fui a primeira mulher com 18 anos de idade a ser dona de um estúdio de tatuagem em Porto Alegre. Naquela época existiam 5 estúdios de tatuagens conhecidos. E mulher, era eu e a mulher do Elias apenas. Não existia outra mulher tatuando em Porto Alegre. Aí começaram a vir as outras. Depois veio a Elisa, que inclusive começou a tatuar junto na loja que eu trabalhava, né? Quando eu ainda era sócia do presidente. E tá até hoje no meu Instagram. Aí, de repente, deu um boom, assim, na tatuagem. Mas no início, Sim. foi muito preconceito. As pessoas entravam no estúdio e falavam assim, mas cadê o tatuador? E eu dizia, não, mas sou eu. Ah, então eu não quero. Aí eu falei, não, olha meus trabalhos. Aí quando as pessoas olhavam, ah, não, então começavam, né, e viam a minha postura também, e aí acabavam Sim. aceitando. Mas muito preconceito. E até hoje eu passo preconceito na profissão. Aqui mesmo na Austrália, eu fui a primeira brasileira a me estabilizar aqui como tatuadora, em 2013. Mas Sim. eu sou uma quebradora de tabus, Laura. Eu amo quebrar tabus, eu acho que essa é a minha missão nesse planeta aqui. Quebrar tabus e as pessoas não estereotiparem, né? Quando elas olham pra Sim. mim, elas falam, você não parece uma tatuadora, né? Como se eu tivesse que ter tatuagem até no rosto, né? Em tudo, mas é o estereótipo que as pessoas têm. Sim. Ou uma pessoa drogada, né? Uma pessoa... Enfim, não. Então, assim, você não tem que parecer nada, você tem que ser, Aham. né? Verdade.
Então, Verdade. hoje em dia a profissão, nossa, tem milhões de mulheres, a gente já perdeu as contas. 5 anos depois, em Porto Alegre, se não me engano, já tinham 30 estúdios de tatuagem no centro da cidade. Então, assim, foi só aumentando, né? Foi uma coisa que foi só aumentando e hoje tomou uma dimensão que a gente não tem nem mais como controlar. E que por isso, infelizmente, também a profissão está muito prostituída. E muitas pessoas não sabem nem o que estão fazendo e assistem vídeos no YouTube e compram material e se dizem tatuadores, mas não são. Sim. Não sabem nem como regular uma máquina, não sabem como soldar uma agulha, que nessa época eu soldava, eu preparava o material. Não tinha Sim. material pronto. E como que entrou a história da Austrália na tua vida? Tipo, tu já tinha saído do país alguma vez? Como que surgiu isso? Tipo, tu pensava em morar fora? Como que aconteceu? E por que a Austrália também? Quero saber por que a Austrália. Sim, eu nem sabia que a Austrália existia. Não sabia que nada, nunca nem tinha ouvido falar disso daqui. Mas eu já viajava muito como artista convidada de tatuagem para vários países. Inclusive, já estive aí em Nova York 2 vezes. Então, assim, eu já estava viajando na Europa, principalmente eu tenho uma ligação muito boa com Portugal. Trabalhei já em Lisboa, trabalhei em Guimarães, na cidade de Guimarães, em Berlim, já trabalhei na Inglaterra, trabalhei na Espanha. Em vários países. Então, eu já estava rodando o mundo, já tinha meu próprio estúdio de tatuagem, e eu viajava, ficava 1 mês fora e voltava para o meu estúdio, né, como artista convidada. Porque eu sempre também tive, não só querer mostrar a minha arte, mas aprender com as pessoas de lá fora. Porque Sim. a tatuagem, ela iniciou, para quem não sabe, ouvindo seu podcast, não sabe a história da tatuagem, ela começou antes na Europa, para depois chegar no Brasil. Então, nós temos no mínimo uns 80 anos aí, 50 a 80 anos de atraso em relação às técnicas, produtos, materiais, que hoje em dia a gente já consegue igualar, porque né, teve a globalização, a gente consegue viajar. Então, eu muito curiosa e sempre querendo evoluir, eu viajava muito atrás disso, para trazer para o Brasil, para os meus clientes, né, coisas novas. Uma das minhas amigas de infância, que na verdade era amiga do meu irmão mais novo, então eu conheço ela desde os 7 anos de idade, ela estava morando na Austrália. E aí, eu conversando com ela, ela falou, Dani, vem me visitar. E daí eu falei pra ela, olha, eu só vou se eu tiver algum convite, se eu puder trabalhar em algum estúdio, senão pra mim não tem condições, porque... Falei, então me manda tuas coisas e me diz que eu vou atrás disso pra ti, né? Inclusive, Laís, muito obrigada, minha amigona até Tua hoje. madrinha. Ai, a amiga do coração, e ela é mais nova do que eu, então assim, a gente sempre se ajudou muito, né, e ela me ajudou muito nisso, ela que me apresentou a Austrália, e a Austrália acabou, eu sempre falei, a Austrália me escolheu, não foi o oposto. Enfim, e aí a Laís viu pra mim, ela falou, não, o estúdio falou assim, pode falar pra ela vir que ela pode trabalhar aqui. Então eu vim pra passar 1 mês, tava de guest, né, e trabalhei nesse estúdio de tatuagem, enfim, daqui. Só que eis que a minha vida é sempre muito louca e as coisas acontecem e eu só vou seguindo o que o universo me diz. Eu não faço planos, né? Minha vida acho que nunca me permitiu fazer planos. Eu sempre tive que correr atrás do hoje. E aí nessa estou eu aqui há 15 dias na Austrália e fui visitar o Sky Tower, que é o ponto mais alto da cidade. E justamente quando eu estou chegando no Sky Tower, eu abri os meus e-mails do celular. E aí eu vi o e-mail da imobiliária, da minha loja, né, que eu alugava em Florianópolis, nessa época. Em Florianópolis, tá. Isso, eu já estava em Florianópolis com a minha loja há 8 anos. Já tinha meu estúdio de tatuagem há 8 anos em Florianópolis. E eu recebi esse e-mail dizendo, a imobiliária dizendo, olha, os donos venderam o seu espaço e você tem 30 dias para se mudar. Do nada. E aí eu dei aquela chorada, eu tava com uma amiga minha, muito querida, e eu dei uma chorada básica de 5 minutos. E ela falou, o que houve? Eu falei, calma, já te explico. Nós subimos. E lá em cima eu falei pra ela, bom, eu acabei de receber essa notícia. E eu tenho mais 15 dias pra ficar na Austrália. Então isso significa que eu terei 15 dias pra fechar o meu business e resolver o que eu vou fazer. Eu falei, o que você vai fazer? Eu falei assim, isso é um sinal de Deus. Porque se eu tenho que mudar, é pra eu mudar tudo. Eu vou vir morar aqui. Aí ela falou, assim? Tu é louca? Assim que tu Sim, decidiu? Eu sou assim. Aí ela falou, tu é louca. Aí eu falei, mas tu ainda tinha dúvidas? Ela falou, essa Austrália não vai ser a mesma. Aí eu falei assim, pode anotar que não vai ser. Aí ela falou assim, não, mas você tá falando sério? Eu falei, lógico que eu tô. Falou, mas você tem tudo lá. Eu falei, exatamente isso, eu não tenho mais como crescer no Brasil.
eu já estava sendo referência sobre tatuagem, já tinha, enfim, Florianópolis inteira me conhecia, tem inúmeras entrevistas de televisão lá, em jornal. Eu já tinha conquistado, não tinha mais pra onde ir. E aí, nesse momento, eu falei assim, é justamente por isso. Então, tá na hora de aprender mais. Eu ainda não tinha o meu inglês. Eu falo espanhol, eu entendo 5 idiomas, né? Mas eu falo 3 fluente. E o francês e o italiano eu também tenho. Mas eu não tinha o inglês. O meu inglês era aquele inglês horroroso, de não entendia. Então, eu falei assim, tá na hora de aprender o inglês, de desafios novos. E é pra cá que eu vou vir. Ela falou, meu Deus, tu é muito louca mesmo. Fazia quantos dias que tu tava na Austrália quando isso aconteceu? 15 dias. E aí foi isso. Eu esperei 15 dias, voltei pro Brasil. E eu falei pra ela, daqui a 2 meses eu tô aqui de volta. Cheguei no Brasil já falando, olha, estou fechando meu business e estou mudando de país. Meu pai, o quê? Eu falei, Bom, e aí fechei tudo, já apliquei pra entrar com o visto de estudante, né, a princípio. Todo brasileiro tem que entrar com um tipo de visto aqui na Austrália, né? Tem que pedir um visto. Então, seja ele, o visto o mais normal é o de estudante, mas a grande parte das pessoas vem como estudante, né? Então, eu apliquei como estudante, eu falei, tá, eu vou pra Austrália, eu vou aprender o inglês. O plano era 3 meses, né? Ficar 3 meses estudando, aprendendo inglês e depois ir pro mundo, porque a decisão já era certa de não voltar pro Brasil. Porque eu nunca me senti em casa no Brasil, né? Foram muitos recomeços no Brasil para mim. Foram 7 recomeços da minha vida no Brasil. Então, era muito sacrificante para mim pensar em Brasil. Para mim, nunca foi algo prazeroso. Claro, teve todas essas conquistas lindas, mas tem uma carga emocional também por trás disso que foi pesada para mim, né? Se tu me entende. E aí, eu já tinha essa decisão de sair do país, né? De ver coisas novas. Então, quando teve isso, eu falei, bom, de lá. E meu pai falou, tá aí, o que tu vai fazer? Eu falei assim, pai, eu vou viver a vida. Eu vou aprender o inglês e depois eu vejo. Então vai, né? Se é assim que tu quer, eu falei, e ninguém vai me impedir, né? Já em 3 meses eu já estava falando inglês fluente, já estava no Upper Intermediate, e aí nisso eu já tinha que decidir o que fazer com o meu visto. E daí o meu inglês estava bom, mas eu ainda não me sentia confidente o suficiente, confiante, para continuar falando o inglês mesmo bom de você entender tudo, né? Que as pessoas estavam falando. Então eu falei assim, não, eu preciso mais. E no Brasil, eu sempre falei que se eu não trabalhasse com arte, eu trabalharia com esporte. Porque eu sempre pratiquei esporte, né? Desde pequenininha e tal. E aí eu falei, bom, é a chance. Então eu terminei o Upper Intermediate e já fui estudar para esporte e fitness. Então eu apliquei o meu visto para mais 3 anos para me formar como personal trainer aqui na Austrália. Tá, mas e a tatuagem nesse meio termo? E continuava tatuando, nunca deixei de tatuar, eu já cheguei empregada. Porque eu já cheguei antes, quando eu apliquei o visto de estudante, eu já mandei e-mail para essa tattoo shop que eu tinha trabalhado, e eu falei, olha, estou voltando para a Austrália para morar por um tempo. Aí, sei lá, as portas estão abertas. Então, eu cheguei aqui no dia 11, dia 13, segunda-feira, eu já estava trabalhando. Então, já estava trabalhando como tatuadora. Claro que eles não me cederam full time, porque eles já tinham os profissionais na loja, eles não poderiam passar por cima dos que trabalhavam muitos anos ali. Então, eles me cederam só 2 dias. E o visto de estudante também tem muita restrição para trabalho. Eu trabalhava 2 dias lá e arrumei um segundo job de garçonete num restaurante brasileiro, numa churrascaria. Então, eu tinha 2 empregos e ainda estudava. Ia de bicicleta para City, porque não tinha grana para o ônibus, e estudava, saía ao meio-dia, voltava de bike, ia para tattoo shop, terminava a tattoo shop e ia para garçonete, para vida de garçonete. Puxadíssimo, como sempre a minha vida foi. Nunca teve nada fácil. E aí, enfim, depois desses 3 meses, aí eu fui para estudar para personal trainer. Mas, no caso, tu escolheu fazer, tipo, tipo uma faculdade, isso? Um certificado, algo assim? Isso, é certificado 3 e 4, e depois eu ainda poderia pegar o diploma, caso eu quisesse. Mas o certificado 3 e o 4 já te dá direito a trabalhar como personal trainer nas academias. O 3, você só fica como instrutor, e aqui não tem instrutor de academia. Então, eu fiz até o 4, e depois disso eu já estava trabalhando em academia também, como boxing coach, que sempre foi o que eu pratiquei no Brasil, já era praticante de boxe. E aí eu já comecei a dar aula de boxe, e aí depois também foi nessa jornada que eu me tornei lutadora de boxe aqui na Austrália também. Gente, essa mulher não para. Não para.
Mas o que eu queria saber é assim, tu escolheu esse caminho, foi uma maneira que tu encontrou pra te também poder continuar no país? Não, porque assim, eu não Ou tinha não? intenção de continuar nada, entende? Foi uma forma que eu consegui para continuar o meu inglês, que ainda não estava do jeito que eu queria. E aí, nisso, Entendi. eu ia ficando, porque eu gostei também do lugar, eu tinha uma qualidade de vida boa, né? Diga-se, não muito boa, claro, porque a vida na Austrália é muito difícil, as pessoas acham que não, porque vem só fotos da gente passeando, mas é uma vida muito difícil, quem tá aqui sabe o quanto é, porque é tudo muito caro, a gente tem que ralar demais, as pessoas não têm ideia. É uma vida muito sozinha também, né, Laura? Porque, enfim, tem a comunidade brasileira, mas não é o seu idioma, né? O restaurante brasileiro ainda tinham brasileiros lá, mas na hora do trabalho da tatuagem eram com gringos, né? Porque nessa época eu já estava em outro estúdio, já não estava nem mais naquele. Aí eu já estava com uma outra pessoa, trabalhando com uma outra pessoa, que a gente abriu um espaço juntas. Tem tudo, todas essas, sabe, essas coisas que vão, essas dificuldades do dia a dia, né? Então, assim, eu não Sim. escolhi ficar na Austrália, as coisas foram realmente acontecendo. Porque, veja bem, depois desses 3 meses eu já comecei a estudar o Sport Fitness. 9 meses depois, eu saí dessa tattoo shop por uma injustiça que aconteceu lá, que também não vem ao caso, mas enfim. E essa minha sócia trabalhava lá, e ela viu o que aconteceu, e ela me convidou para abrir uma tattoo shop com ela. Sim. Porque ela já tinha tudo no nome dela, só que ela tinha filhos, ela não tinha o reconhecimento e a fama que eu tinha. Agora você é conhecida, você já tem seus clientes, você não precisa de uma loja, né, física, porque as pessoas te procuram, você tem talento, você tem um bom coração. E aí eu falei, não, tá me dando tudo assim, deve ter algum truque, né? É cilada, Bino. Cilada, Vino, mas na verdade não, porque na verdade ela queria construir o nome dela também. Nisso eu fui ficando, então aí até acabei ficando junto com ela 3 anos e meio. E aí depois disso é que eu saí e montei o meu, que já tem 3 anos, a minha própria tattoo shop. Eu trabalho sozinha hoje em dia, já há 3 anos. Sim. Como que tu saiu de trabalhar de personal trainer e tal e foi atrás desse visto de talento distinto? Como que entrou isso na tua vida? O que, tipo assim, chegou um momento que tu teve que achar uma opção porque ia vencer o teu visto? O que aconteceu pra te ter que aplicar pra isso? Quem que te falou? Como é que foi? Inclusive, esse não é o mesmo visto que aquela menina, a violinista, também acabou de passar? Uma que mora aí na Austrália, Sim, não sei se conhece. sim, conheço. A Ana, Inclusive, né? ela me pediu ajuda pro visto dela. Que Ela entrou em legal. contato comigo antes dela aplicar o visto dela. E tudo mais, a advogada dela, eu que indiquei que era minha advogada. Enfim, mas enfim, o meu foi antes do dela. Eu Sim. conquistei antes dela, né? E, enfim, aí eu nunca parei, assim, com o negócio que você tinha falado do boxe, de personal trainer, não, eu não parei. Eu sempre mantive mais do que uma profissão ao mesmo tempo, porque eu sou hiperativa, como eu te disse. E aí eu continuava dando aula de personal e tatuando. Então, assim, teve muitas pessoas que tentaram, digamos assim, me comprar durante o caminho. Só que eu nunca botei a minha vida na mão dos outros. Então, assim, na época eu tinha um namorado que queria casar comigo, entendeu? Que já tinha o visto. Falei, não vou casar com você, entendeu? Esquece. Eu não dou esse direito, entendeu? De colocar minha vida na mão de outra pessoa. Eu não tenho nada contra quem faça, eu acho lindo histórias de pessoas que também conseguem, que uma ajuda a outra e que bababá, mas não é o meu estilo. O meu estilo é eu metendo o pé na porta sempre, né? E aí a minha sócia também falando assim, eu faço o que você quiser pra você ficar aqui. Eu falei assim, não tem que fazer o que você quiser. Primeiro porque, assim, tatuagem não tá na lista, né, do governo. Como você ter um sponsor, por exemplo, que é um tipo de visto, não existia isso. E nisso meu visto já ia vencer, e aí eu falei, realmente, bom, depois quando vencer eu vou ver o que eu faço, né? E eu, como já tinha aplicado 3 vezes o meu visto, e já tinha mais de 30 anos, ficaria difícil pro governo renovar o meu visto, porque ele já começa a falar, o que essa pessoa quer aqui? Já tá com mais de 30 anos, já renovou 3 vezes o visto, né? E aí até que um amigo meu do nada, um amigo italiano, me chamou no inbox, falou, Dani, qual é o teu visto? Você ainda tá como estudante? E eu falei, por que tu quer saber? Né? Tipo assim, não te interessa. Só que ele já me conhece, ele é meu amigo. Aí ele falou, não, Dani, é porque eu acho que você deveria aplicar pro visto de talento.
porque você é um talento distinto e eu tenho esse visto como músico. E eu acho que você deveria aplicar. Aí eu falei, nunca ouvi falar. Aí eu falei, bom, me fala mais sobre isso. Ele falou assim, bom, eu vou te passar o contato da minha advogada, conversa com ela. Aí eu fui em 4 advogados. O primeiro advogado mandou eu casar, né? O preconceito, como se, querida, você tem que casar. Ok, querido, muito obrigado, mas eu não pretendo casar novamente, né? Eu já era divorciada no Brasil, há muitos anos atrás. Segundo, o cara mandou arrumar um café para me sponsorar como barista. Falei, não, querido, eu não é minha profissão ser barista, né? Nada contra, Nossa, mas já trabalhei de tem a garçonete. ver uma coisa com a outra, gente? Porque quando eles olham a lista, aí eles veem as profissões que estão na lista para que você possa ter uma residência permanente. Entendi. E as que não estão. E as que não estão, eles simplesmente descartam a possibilidade total, Sim. entende? E aí eu cheguei no terceiro advogado, que era um russo. E aí o russo virou pra mim e falou assim, você é um talento distinto porque eu já te sigo. Aí ele falou assim, olha, tem essa lista inteira pra ser um talento distinto, vamos ver se você tem tudo. E aí ele começou a dar o papel que as pessoas não têm ideia do quanto de coisa que tu tem que ter pra esse visto. Tanto que é só 1% da população que tem esse visto aqui na Austrália, né? E aí era uma caralhada, né, de lista. Premiação, reconhecimento internacional, muita coisa, muita. Aí tudo tique, tique, tique. Enfim, algum mentor, alguma pessoa da indústria de tatuagem da Austrália tem que escrever uma carta também, uma pessoa renomada, dizendo que você é um talento. E aí tudo eu tinha. Falou assim, não, você tem tudo, se você quiser, a gente pode aplicar. E eu falei assim, mas eu li, e eu acho que a gente pode encaixar a tatuagem como uma arte visual, porque a tatuagem é uma arte visual. E aí ele falou assim, olha, realmente, eu falei assim, como que a lei pode dizer que não? Então, eu acho que é uma brecha aí na lei pra gente enquadrar isso como uma arte visual. E ele concordou. Aí eu fui pra advogada do meu amigo. E ela tem 20 anos de experiência. E ela falou assim, Dani, realmente, ninguém ainda conseguiu na área da tatuagem. Mas você tem 3 vezes mais do que o seu amigo de portfólio. E ela falou assim, eu me nego como advogada a receber um não. Porque eu vou lutar por você até o final. Sua causa é genuína. Falei assim, sim, gostei, porque ela realmente botou a profissão dela também em jogo. Ela é passionate, né? Então, assim, ela tá com paixão no negócio, ela vai olhar por mim. E carta e papelada, e meu Deus, e documento, e preenche formulários. Eram umas 50 páginas de currículo que eu tenho, né? Então, até achar tudo no Google, de matérias, de tudo, pra enquadrar no currículo. Aí, fiz tudo e apliquei. E falei, seja o que Deus quiser, vamos lá, né? Vamos lutar. Ninguém ainda conseguiu, mas eu vou. E aí eu falei, não, eu juro que eu deixei assim muito na mão de Deus, porque eu tava com a consciência muito tranquila, porque eu falei, cara, eu tenho tudo. Inclusive, tem uma questão que eles deixam muito clara, que é de beneficiar o país com a sua arte. E eu fazia já trabalhos com a minha arte aqui, né, pra ajudar as meninas do câncer de mama. Então, faço tatuagens de cobertura de cicatriz do câncer de mama em meninas gratuitamente, que é um trabalho que ninguém faz gratuito, né? Então, eu realmente falei assim, beleza, tenho tudo, tô tranquila. Então, fiquei muito tranquila e deixei rodar. Aí, deu um ano depois, eles me negaram. Nossa, leva muito tempo pra dar uma resposta, né? É que no meu caso, eu tava sendo a pioneira, né? Então, realmente, até analisar tudo é mais complicado ainda do que pra qualquer pessoa normal. Foi uma luta de 2 anos e 7 meses nessa agonia. Então, aí esse 1 ano eles me negaram, e aí nisso, quando eles negam, eu tinha que sair do país em 5 dias. Sim, não, perdão, em 1 mês, e eu tinha que ficar no mínimo 5 dias fora. Então, eu tinha 1 mês para sair do país, tinha que ficar no mínimo 5 dias fora para poder reaplicar na lei. Faltava 1 mês para eu lutar no boxe amador aqui da Austrália, que eu tava com luta marcada, com contrato assinado. Gente, treinando igual uma cavala de dieta. Falei, agora eu vou pra Tailândia, que aí eu continuo meu treino, não perco meu foco. Faço o que o governo tá mandando. Lá é mais barato também, porque a grana, né, assim, em cima da hora. Pra quem é estudante, a gente sabe o quanto é difícil. E eu falei, faço isso. Ainda tinha recém terminado um namoro. Gente, olha. Fui pra Tailândia, fiquei os 5 dias na Tailândia treinando. Descobri ainda que estava com pneumonia treinando. Voltei com pneumonia, tomando remédio, antibiótico, tinha que me pesar, porque tinha luta no mês seguinte e não poderia com pneumonia. Que?
Olhei pra cara do meu coach, ele falou, hoje você não vai treinar. Tu é muito doida, mulher, tu é um pitbull. E lutei, recém me curando de uma pneumonia, ainda com tosse, e ganhei. E ganhei, Olha e ela. enfim. E vida que segue, e aí foi indo. E, enfim, aí até chegou o momento de eu ir pra corte, né? Ir pra corte, porque quando você reaplica, e aí é na corte, aí eu ia ter 2 horas na corte com a juíza, Aham. para poder falar do meu caso, e ela escutar, verificar se tudo que eu tava falando era verdade, era genuíno ou não. E ela na frente do computador. Então, assim, ela verificava o meu currículo, as coisas, e ela verificava no Google. E eu falava, pode colocar no Google. E ainda teve mais outra emoção. No dia do meu julgamento, ai, gente, no dia do julgamento, a minha advogada estava em outro estado, ela é de outro estado. Então, ela só Uhum. poderia estar presente online no telefone. Anotaram o telefone da minha advogada errado na corte. Foi um erro da corte. E eu estava sozinha, só eu e a minha testemunha. Obrigado, Deus, que me preparou tão bem, que eu estudei direito. Então, assim, eu tava plena. Acabei, tipo, a minha advogada, eles conseguiram contactar a minha advogada nos 5 últimos minutos finais da minha audiência. E aí, enfim, aí quando terminou, e eu levei uma testemunha só, eu poderia levar quantas eu quisesse. E eu Uhum. decidi por uma só. Porque eu falei assim, eu já tenho todas as provas ali, entende? Agora tá na mão de Deus. E a minha testemunha era uma testemunha muito forte, porque ela fez várias campanhas comigo sobre o câncer de mama. Ela era minha cliente de tatu. Ela também trabalha numa área que é responsável pela parte brasileira daqui na Austrália. Então, ela era uma testemunha que reunia todos os quesitos da minha história também, sabe? E eu falei Uhum. assim, cara, eu não preciso de mais nada, porque eu tenho prova suficiente, é minha história de vida. Eu não tô mentindo, eu não Sim, tô, exato. sabe? Então eu falei assim, isso para mim não se tratava de um papel. Eu tava tão assim na gana porque para mim não era um visto. Para mim eu não admitia alguém falar que a minha história de vida não era essa. Porque se eu não fosse um talento, eu não tava na Austrália com a história de vida que eu tive, tendo sido expulsa de casa com 18 anos e ninguém me deu R$ 1, não. Entendeu? Uhum. Então, assim, para mim era muito nítido na minha cabeça aquilo. Então eu falei assim: não, eu não aceito ela falar que não, porque a minha Ah, história então é foi essa. por isso, foi porque eu ia te perguntar se quando tu teve a primeira essa negativa, primeira e única negativa, né? Se tu tinha pensado em desistir. Se tu chegou a pensar, tipo, vou embora dessa merda também. Não, porque assim, ó, quando eu tive aquele não, eu chorei magoada, porque eles não negaram que eu tinha talento, eles assumiram, eles falaram, ela é um talento, mas a gente não tá vendo como que a arte dela está ajudando o nosso país. Aí tu ficou tipo assim, não, Aí eu virei a peraí. louca. Eu falei, É. uepa, peraí. Como que não? Eu já tinha feito campanha até pro próprio governo da Austrália, usando a minha imagem. Eu fui cartão postal na Austrália em prol do câncer de mama. Uepa, agora eles mexeram com quem devia. Não vai falar isso mais nunca. E a minha advogada Aham. falou assim: não, nós vamos lá e nós vamos. Eu falei assim: não é a questão. Eles poderiam até falar que eu não tinha talento, que ia estar de boa. Porque era uma opinião que eles poderiam ter. Agora, Uhum. falar que eu não estou ajudando o país com a minha arte, não, aí não. E aí, Aí, quanto tempo depois desse, tipo assim, tu já teve o resultado no dia? Como é que funciona? não, aí da corte, eles deixam bem claro, tem pessoas que demoram ainda 6 meses, demoram um tempão ainda para eles darem a decisão. Só que no meu caso foi muito bacana, porque assim, ó, a própria juíza que estava lá, que estava me escutando, então ela perguntou: tem clientes que viajam para cá, por exemplo, por causa do seu trabalho? Falei, inclusive, tô falando com uma cliente da Suíça agora, que tá vindo só para tatuar comigo. Tenho aqui no WhatsApp, se você quiser ver. Porque era verdade, entende? Aí ela, não, tá tranquilo. Aí ela pegou e falou assim, ó, eu ainda tenho mais um vídeo para te mostrar. De outra coisa, ela falou assim, it's enough. Eu já tô vendo o suficiente, eu acho que eu já tenho informações suficientes sobre você. E eu vou tentar ser o mais rápida possível na minha resposta. Porque eu já tava 2 anos e 7 meses, gente. Eu só pude sair pra Tailândia para reaplicar o visto. E depois Uhum. você não pode, senão você tem que aplicar um outro tipo de visto diferente. E nisso pode complicar. Então eu tive Sim. que ficar presa, sabe? Assim, e eu que tô acostumada a viajar, cara, e você fica sem saber o que fazer, né? Você É. Uhum. entende? Então, assim, anyway, aí a juíza falou isso pra mim. Eu agradeci muito. Ela falou assim: você tem algo mais que você queira falar? Eu falei assim: eu gostaria de falar, e aí, justamente a frase que eu já falei aqui no teu podcast,
que se eu não fosse um talento, eu não estaria na Austrália. Porque eu fui expulsa de casa com 18 anos, que até então ela nem sabia disso. E tudo que eu conquistei na minha vida foi com o meu trabalho, foi com a minha arte. E ela agradeceu e eu falei, obrigada pelo seu tempo, obrigada por me receber aqui. Eu falei pra juíza. Saí plena, já confiante que o visto era meu, porque não tinha o que ela negar, não tinha brecha ali, entende? Sim. E aí, quando saí, fui almoçar, comentei isso, minha advogada já ligou. Dani, pelo que eu vi, você saiu muito bem, mas eu só escutei os últimos 5 minutos, porque a minha advogada, ela entrou já a marara, reclamando com a juíza que eles estavam com o telefone errado. E daí eu acalmei a minha advogada também. E eu falei, calma, está tudo ok. E quando terminou, ela me perguntou tudo. E aí eu falei, foi assim, assado. Agora vamos aguardar, assim, que eu tiver uma resposta, eu te aviso. E aí, isso foi no dia 5 de dezembro de 2018. Dia 7 de dezembro de 2018, minha advogada me ligou, falando, eu tenho uma notícia para te dar e acho que você vai gostar. O seu visto foi aprovado. Mentira, 2 dias? Ela já tinha batido o martelo. Ela bateu o martelo na hora. E claro, aí depois só precisou da parte burocrática, né? Ela falou assim, não, o martelo já foi aprovado, só que só vai sair isso em janeiro. Chorei, fui pra festa, olha, tirei sapato na festa, comemorei. E aí, em janeiro, dia 9 de janeiro, dia 19, perdão, de janeiro, que eu tenho até tatuado, 9 de janeiro de 2019, foi quando o meu visto realmente, pela lei, toda a parte burocrática, que aí já tinha feito o exame de sangue, blá, 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 né? Isso, os procedimentos finais. E aí foi quando realmente eu tive a minha residência permanente na Austrália, como aí foi a primeira pessoa a conseguir isso. Então, eu abri um precedente na lei para que agora outros profissionais talentosos também possam conseguir morar aqui, definitivamente. Ou e seja, além... Exatamente, além de tu conseguir algo que te beneficiou, tu ainda, de certa maneira, entrou pra história. E realmente fiz com que agora o governo visse a tatuagem como arte. Para mim, isso foi o melhor. Porque realmente eu fiz o meu papel na minha indústria, que entendeu que os precursores lutam sempre para que isso seja visto como arte, né? E não com aquele olhar, né, preconceituoso. Então, realmente, para mim, acho que isso foi o mais gratificante. Foi um marco e realmente fiz história. Meu nome vai estar aqui de qualquer forma, né? Sim. E aí, tu abriu o teu próprio estúdio há 1 ano e pouco. Não, há 3 anos já. Há 3 anos, Antes, inclusive, do meu visto ser aprovado. Em 2018, ainda teve uma turbulência. Ixi, menina, é muita coisa na minha história. Me fala um pouco daí como é ter um estúdio de tatuagem na Austrália. Tem alguma diferença entre o Brasil? Como é a tua rotina? Como é o teu relacionamento com teus clientes? Como as pessoas te encontram? Como é que é? Conta um pouquinho da tua rotina, assim. Sim, na verdade, Laura, eu já sabia tudo sobre como ter um estúdio de tatuagem, porque eu já vim trabalhando na área, né? Sim. Mas, assim, em relação ao meu estúdio atual, eu trabalho de uma forma nada convencional. Então, assim, também espero que as pessoas não se baseiem tanto pelo meu dia a dia, porque eu realmente não trabalho como os outros profissionais, né? Os estúdios, normalmente, eles têm uma placa, eles têm pessoas que passam na frente, né? Eu não trabalho dessa forma. Claro que eu trabalho conforme a lei, então eu tenho todas as licenças, né, e credenciais operacionais de um business. Eu trabalho da minha própria forma, seguindo a minha filosofia, da forma que eu acredito que a tatuagem como era nos primórdios e como ela deve ser feita. Aqui na Austrália, o meu estúdio de tatuagem é uma sala bem pequenininha, é um business bem pequeno, só com hora marcada. Eu não uso placa na frente, eu não tenho horário comercial, então é com hora marcada somente. E isso pode ser feito a hora marcada em qualquer dia da semana, em qualquer horário. Então, tem clientes, às vezes, que marcam 6 da tarde, porque terminam de trabalhar na obra, por exemplo, pessoal que trabalha em obra, ou que tem trabalhos convencionais. E aí, vão tatuar comigo no final do dia. Então, assim, eu trabalho, e isso me dá uma liberdade maior também, para eu poder fazer outras coisas, já que eu faço muitas coisas. Agora também te falei, né, jogando futebol aqui, né, no profissional, num time de 2ª divisão da Austrália. E acaba atendendo os clientes com muito prazer, porque eles também estão dedicando o tempo deles para fazer comigo. Não é com qualquer pessoa. Eles não estão passando na frente de um estúdio qualquer, whatever, e querem só fazer um negócio com qualquer pessoa, né? Então, eles estão procurando pela minha arte, pelo meu trabalho. As pessoas me acham podem me achar através do meu Instagram. Eu tenho mais do que um. Eu vou dar 2. Um onde eu publico a porra toda, desculpa a palavra, gente. Mas não tem problema. A loucura toda que é ser eu, que é o Dani, T-A,
Não, Dani, Tattoosc, que é Dani Tatu, com 2 T's e 2 O's no final, SC de Santa Catarina, porque eu morava lá antes de vir pra Austrália e acabou ficando. E o outro Instagram é o Dani Tattoo Fairy. Ou as pessoas podem facilmente googar Dani Tattoo Mãos de Fada, ou Dani Tattoo Fairy Hands, e aí podem me contactar e marcar o horário, enfim, e eu vou ter o maior prazer em atender. Vou colocar na descrição do podcast e do YouTube para as pessoas que quiserem ir lá ver o teu trabalho e tudo mais. Vou deixar tudo na descrição aqui. Bom, nossa, menina do céu, que história. Eu queria te perguntar mais uma coisa sobre como o podcast, como a gente fala muito sobre a vida no exterior, e, enfim, tu passou por muita coisa na tua vida, né? Antes da Austrália, né? Tu tem muitas conquistas, sofrimento, muitas batalhas antes da Austrália, mas assim, falando dessa tua trajetória na Austrália, de morar no exterior, né? De ter passado por tudo que tu passou, o que isso mudou em ti? Quem era a Dani antes da Austrália? Quem é a Dani agora? Qual foram as maiores lições que morar no exterior te ensinou? E como que tu se sente também sendo... Porque assim, cara, ser uma pessoa bem-sucedida no Brasil é muito massa. Mas tu conseguir, assim, make it fora do Brasil é muito massa também, né? Então, queria que tu contasse um pouco de como que tu se sente tendo conquistado todas essas coisas. Enfim, fala um pouco dos struggles, eu adoro essa palavra, da tua trajetória, enfim. Ai, Laura, assim, foram muitos. Eu acho assim, a vida foi muito generosa porque eu fui muito bem preparada emocionalmente com tudo que já tinha me acontecido antes. Então, acho que eu enxergo muito claramente, né? Como eu te falei, eu acredito muito em Deus. E eu enxergo claramente cada detalhe que ele me preparou, porque até essa questão de eu fazer algo benéfico para as mulheres do câncer já lá no Brasil, isso também ajudou no meu visto. Não foi por causa disso. As pessoas não têm que achar que fazendo isso vão ganhar um visto, porque não é assim que funciona. Mas até isso me ajudou, entende? Então, cada detalhezinho que eu construí na minha história lá atrás me ajudou a passar outros momentos difíceis no exterior. Tem uma coisa que eu prometi para uma das pessoas muito especiais que passaram no meu caminho, que é o poeta Paulo Bonfim, que já faleceu, mas né, ele faleceu com 92 anos de idade, e que era um grande amigo meu. Eu prometi para ele, quando ele me conheceu pessoalmente, que ele fez um almoço na casa dele para me receber, e ele disse, menina, você é exatamente como eu era há anos atrás. E ele construiu muita coisa. Ele era filósofo, ele era tudo de bom, ele era artista ao extremo. Então eu tive uma identificação de alma muito grande. Ele falou assim, você é exatamente como eu era. Ele me promete uma coisa, nunca mude quem você é. Não deixe a vida te mudar. E eu tento levar isso para mim. Então acho assim, a vida na Austrália me ensinou. Mas a minha essência, eu tento com que a vida não me roube essa essência que eu tenho, sabe? Essa coisa do acreditar, essa coisa da esperança, essa coisa de sempre ver o bom, mesmo quando o ruim me acontece, não, vamos lá. O que a Austrália me ensinou de melhor? As pessoas ao seu redor, muitas pessoas ao seu redor, vão querer ter aquilo que você tem. Quase ninguém vai saber tudo aquilo que você enfrentou, e a grande parte delas, inclusive, vai tentar te derrubar, porque é muito complicado para as pessoas lidarem com o sucesso das outras, entende? Elas desejam aquilo, mas elas não fazem por merecer aquilo. Elas não percorrem a estrada árdua para aquilo. Elas vão tentar te desmerecer de alguma forma, independente do que você faça. Vai ter gente para te apoiar, mas a grande maioria vai estar te criticando, mesmo que você não dê motivos. Na verdade, muitas delas gostariam de estar lá, gostariam que fossem elas, né, que estivessem nessa posição. Então, isso a Austrália me ensinou. Eu já não ligava muito para a opinião dos outros, até porque eu não acho inteligente ligar para a opinião dos outros, quando que na maior parte das vezes os outros não fizeram nem a metade do que eu fiz. É porque eu paro pra pensar, eu falo, mas peraí, o que essa pessoa já fez na vida? Então eu ouço pessoas realmente pra mim significativas, como o Boris, que eu te falei que foi um cara que construiu a história da tatuagem no Brasil, o Paulo Bonfim, né, que eram pessoas grandiosas. Essas pessoas eu vou dar uma atenção e eu vou escutar e ver se também o que eles estão falando faz sentido pra mim. Agora os outros, olha, sinto muito, obrigado pela opinião, mas também não pedi, né? Então, é isso que eu levo para a vida.
E aqui na Austrália eu passei diversos ataques, mais diversos. As pessoas sabem, quem mora aqui, bullying, inclusive na internet, ataque mesmo. E assim, eu sempre trabalhei em profissões dominadas por homens, né? O boxing é masculino, o futebol é masculino, entende? Então, eu gosto muito disso, eu gosto de de mostrar que não é um sexo, eu não me pareço com nada. Eu não me pareço uma tatuadora, eu não pareço uma boxer, uma fighter, né? Eu não me pareço uma jogadora de futebol, eu pareço a Daniela. Eu sou quem eu sou, né? E todo mundo tem que se parecer quem é. Eu acho que isso é o mais bonito de cada um. Mas a Daniela, no passado, no Brasil, era uma menina muito mais ingênua. Mas eu tenho um lado ingênuo muito, que eu acho até muito bonito em mim, de realmente acreditar no bem e acreditar nas pessoas. E isso me trouxe malefícios por eu não querer enxergar esse mal. Eu continuo acreditando, qualquer pessoa que chega até mim, ela tem tudo de mim, até que ela me mostre que eu não devo acreditar nela. Hoje, a Daniela é uma mulher muito mais leve. O que o outro te dá, muitas vezes não tem nada a ver com você. Então, eu sou muito tranquila, muito leve, I don't give a shit. Eu só vivo, sabe, uma vida muito plena, muito boa. E realmente as pessoas falam assim, nossa, você tem uma vida de cinema, uma vida de artista. Cara, tem. Obrigado, eu construí isso, sabe? Ninguém me deu. Tenho a minha liberdade, sabe? E no momento que precisar correr um pouco mais atrás, eu corro um pouco mais atrás. A minha única filosofia é não me prostituir por dinheiro. Prostituir em todos os sentidos. Eu não estou falando da prostituição física, a prostituição comercial. Eu não quero ter que fazer do meu business ser igual aos outros, ser um business de comércio apenas, né? A tatuagem para mim é muito mais do que isso, é um marco, é um healing, é dessa forma que eu trabalho. E no momento que não tiver tanto cliente com essa procura, eu faço outras coisas, eu tenho milhões de opções no mundo. E esse foi o meu maior aprendizado sobre morar no exterior. É muito difícil. Eu não posso comparar que seja mais ou menos difícil do que no Brasil. Os dois são muito difíceis, mas são dificuldades completamente diferentes, né? Hoje eu sou uma mulher madura, a vida no exterior me ensinou também a não julgar tanto, né? Que no Brasil acho que a gente aprende a julgar muito e a competir muito, porque não temos espaço de trabalho. Então a gente aprende a competir com um amigo e ver felicidade na infelicidade do outro. Quando você vence, aí você fica feliz, mas todos os outros perderam. Eu não quero que os outros percam, entende? Aqui agora, aqui na Austrália, eu tô com um projeto também muito bonito que eu quero falar aqui, Laura, que eu fiz o primeiro evento para artistas brasileiros na Austrália. Então, assim, eu reuni todos os artistas de todas as áreas, escultores, pintores, artistas gráficos, todos juntos num grande evento, e eu tô fazendo de 3 em 3 meses, para promover a arte, fortalecer, porque eu quero ajudar esses artistas a conquistarem um espaço maior, assim como eu conquistei o meu. Então, se o pessoal achou que o meu visto era o ponto final, sinto informar, ou não, mas isso foi só o início de muito mais que eu tenho em mente do que eu vou fazer pela indústria artística, porque eu nasci artista. A arte é o que nós somos, é a nossa alma, é a sua conexão com a sua alma. E quando as pessoas aprenderem isso, é por isso que elas procuram a arte no momento de pandemia, no momento de lockdown, porque é a conexão com elas, é onde elas conseguem se healing, elas conseguem se curar delas mesmas, né? Porque elas se conectam. Então é isso que eu quero que as pessoas entendam, porque quem salvou todo mundo nos momentos difíceis foi a arte, porque é a nossa própria conexão que a gente está perdendo. E espero que isso tenha motivado as pessoas também a entenderem que nessa vida, você é o que você acredita e o que você faz para ser. Então, é o quanto você dá do seu tempo para aquilo que você acredita é aquilo que você é. Né? Eu escutei uma frase outro dia que não é sobre o quanto que você quer, é sobre o quanto que você está disposto a trabalhar por aquilo. Então, o quanto de vida você está dando por aquilo? Você deu a sua vida inteira por aquilo? Eu dei pela tatuagem. Por isso que eu mereci. Então, isso para mim é muito claro. Agora, tem pessoas que começaram a tatuar ontem e acham que vão ter um visto desse. Não vão. Se você der o seu tempo de vida para aquilo que você acredita, você vai conquistar. Você vai. Sim. Né? Eu quero te agradecer muito pelo teu tempo, pela tua presença e por compartilhar a tua história. Tenho certeza que quem está escutando vai se inspirar. Já tô super inspirada aqui e te desejar muito mais sucesso e que tu faça mais 3 milhões de coisas, se for da tua vontade, e seja bem sucedida nelas.
E, enfim, muito, muito, muito obrigada mesmo por participar. Laura, eu que te agradeço por me deixar participar do teu programa, tá levando a minha voz e compartilhando um pouco da minha história, que eu acho que é isso que a gente veio nesse planeta fazer, né? Compartilhar a vida com outros para facilitar caminhos dos outros e a gente vai se ajudando. E para vocês que estão ouvindo o podcast, eu vou deixar o Instagram da Dani na descrição do podcast, na descrição do YouTube. Vão lá, deixem um comentário na foto, digam que vocês escutaram o podcast, mandem mensagens pra gente dizendo o que vocês acharam e a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau!